Êxodo 15, versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. O povo de Deus tinha atravessado o Mar Vermelho. O mar se abriu e eles atravessaram. E não houve descanso, porque logo em seguida Moisés os fez partir. Irmãos, que fique de ensinamento para nós. Se você vencer um obstáculo, não pare, irmão. Continue caminhando. Vencer um obstáculo, não se acomode, irmãos, né? Continue avançando em direção à bênção, em direção à terra prometida, em direção ao alvo, à meta. Como diz lá em Filipenses 3,13, que nós pregamos, né? Esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Então prossiga para o alvo, porque o obstáculo, ele não é meta. O obstáculo é algo a ser superado para que você atinja a meta. O Mar Vermelho ali era um obstáculo. E Deus, com o seu poder, através de Moisés, abriu e eles passaram. Mas não era motivo para pararem, se acomodarem, né, e não prosseguirem. Então Moisés ordenou para que eles caminhassem, que eles partissem, né? Então passou pelo obstáculo, continue caminhando. Vem outro obstáculo, continue caminhando. Mesmo que você tenha que passar por um deserto, como eles estavam passando aqui, avance, prossiga para o alvo. Porque o deserto, na vida do Filho de Deus, da vida do cristão fiel, ele não abate o cristão fiel, né? O deserto, ele contribui para o tratamento, para o fortalecimento, para o crescimento, né? Depois que você passa por um grande deserto, depois que você passa por uma grande luta, uma grande tribulação, você fica menos infantil, você começa a valorizar mais as coisas que têm valor. E essa é a vontade de Deus quando Ele permite alguns desertos nas nossas vidas, porque vai cooperar para o nosso bem. Então, mesmo que você tenha que atravessar um deserto, continue caminhando. E aqui no versículo 23 diz: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. Irmãos, 3 dias eles passaram no deserto sem água, e quando encontraram alguma água, a água era amarga. Ou seja, nós temos que entender que eles não acharam aquelas águas à toa, mesmo sendo águas amargas. Irmão, não descarte águas amargas. Irmãos, não descarte aquilo que Deus colocou diante de ti, que Deus tem colocado na sua vida. Pode não ser perfeito como você queria, né? Mas não descarte, porque Deus, com o seu poder, Ele pode transformar todas as coisas. Então, irmãos, muitas pessoas falam: as águas são amargas, vamos descartá-las, vamos continuar pelo deserto, prosseguir para outro lugar. Não, pere, busque em Deus, busque a direção de Deus. E, irmãos, tem pessoas que têm até descartado pessoas. Não descarte ninguém. Não, o fulano não tem jeito. Tem jeito sim. Não há nada que Deus não possa dar um jeito. Deus libertou o endemoniado gadareno, então Ele pode transformar qualquer pessoa. Então entendo, não descarte ninguém, irmãos. Então, mesmo quando chega numa situação de uma enfermidade terminal, não descarte essa pessoa, não descarte essa situação. Mesmo que a pessoa tenha uma enfermidade no corpo, na mente, Deus pode transformar toda e qualquer situação num piscar de olhos. Deus pode tratá-los, Deus pode curá-los, Deus pode purificar as águas amargas, Deus pode purificar aqueles que têm o corpo contaminado.
Então, entendam, muitas vezes a contaminação vem do inimigo. Satanás contamina as águas, Satanás contamina a vida, e Deus purifica, e Deus dá vida. Confie no poder do Senhor. E no versículo 24 diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Era uma reivindicação justa, queriam água, mas fizeram da maneira errada. Por quê? Porque murmuraram. Diz o texto, o povo murmurou contra Moisés. Se há coisa que Deus abomina, é a murmuração. Muitas vezes uma pessoa, ela pede uma bênção, que ela tem todo o direito, é promessa de Deus, mas ela pede da maneira errada, e aí ela não vai receber. Ela pede murmurando. Tem até alguns cabeça dura que pedem até acusando Deus, pedem até ordenando a Deus, como se Deus fosse empregado deles. Irmãos, o cristão que quer bênção, ele tem que se humilhar na presença de Deus, ele tem que rogar, irmãos, ele tem que fazer como diz lá em Isaías: apresenta as tuas razões, e não pedir murmurando, e não pedir ordenando. O Senhor tem que fazer, se o Senhor é Deus, tem que fazer. Ô cabeça dura, se humilhe na presença de Deus, né? Então, quando você se humilha, Deus se exalta. Apresente as tuas razões. Senhor, meu Deus, eu creio em Ti, eu creio no Seu poder. Senhor, eu rogo para que se cumpra sobre a minha vida a Sua promessa, Senhor. Então, é dessa maneira que temos que clamar ao Senhor, e não murmurando, reclamando, e nem ordenando, nem encostando Deus na parede. Se o Senhor não fizer, eu não dou mais oferta. Se o Senhor não fizer, eu não venho mais na igreja. Deus não é movido por chantagens. Deus age sobre um coração quebrantado, um coração humilde. O Senhor Jesus diz lá em Lucas, quando Ele anuncia a sua missão: eu vim curar os quebrantados de coração, os humildes de coração. Então se humilhe, rogue se humilhando na presença do Senhor, e apresente as suas razões. E vejam aqui, irmãos, por quê? Porque a pessoa que pede de uma maneira errada não recebe. A palavra do Senhor diz lá em Tiago: pedi e não recebei, porque pedi mal. Às vezes pede com um propósito errado, com a intenção errada, e às vezes pede da maneira errada. Entenda, irmãos, se você tem direito a algo, vamos fazer uma analogia, você tem direito a um benefício da justiça. Se você preencher o formulário de uma maneira incorreta, o seu pedido vai ser indeferido. Você tem que preencher da maneira correta, e aí o seu pedido é deferido e você recebe aquilo que é direito seu. Com Deus é a mesma coisa. Se você fizer uma oração da maneira errada, o seu pedido vai ser indeferido. Então ore de acordo com a vontade de Deus, descrita na palavra de Deus, se humilhando, rogando, apresentando as suas razões. E aí Deus vai ouvir e Deus vai atender. Porque Deus, Ele não atende soberbos. Deus trata soberbos. Deus quebranta soberbos. Deus leva soberbos até o fundo do poço, para que a pessoa abatida, humilhada, ela com humildade clame a Deus. Entendam? Tira a soberba, tira a arrogância, tira a prepotência e se humilhe na presença do Senhor. Então, versículo 25 diz: e ele clamou ao Senhor. Aqui Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Está vendo, irmão? Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Irmãos, a liderança levantada por Deus clamou. Hoje, irmãos, você pode clamar. Hoje não tem mais mediador entre Deus e nós. O véu foi rasgado. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos, né? Você com a sua fé. Mas não descarte a liderança, não descarte as pessoas, porque você precisa de concordância.
O Senhor diz na sua palavra que se nós concordarmos na nossa oração, Ele ouve e atende. Então peça concordância na sua oração. Então não se isole, não, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu ando na palavra, não precisa de ninguém, precisa sim. Porque Deus quer que haja concordância, e para concordar você vai precisar de alguém. Entendam, o Senhor Jesus Todo-Poderoso precisou de 12 para fazer a obra. Uma equipe que não era lá aquelas coisas, mas Ele treinou aquela equipe para fazer a obra. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele nos deu o exemplo. Entendam, Deus quer a união. Deus ama tanto a união que 1 mais 1 mais 1 para Deus é 1. Pai mais Filho mais Espírito Santo é um só Deus. Então tenha concordância quando você pedir. E Deus mostrou um arbusto a Moisés, que o lançou nas águas, e as águas foram curadas, saradas, saiu a contaminação, saiu a enfermidade das águas. Deus mostra ao líder, como mostrou ao Moisés, o recurso, o instrumento do milagre. Muitas vezes tem pessoas religiosas que falam: eu não vou pegar essa água não, eu não vou pegar esse óleo não, eu não vou pegar esse instrumento não. Irmão, isso é soberba, e Deus não atende soberbos. Mas aqueles que pegam o lenho, como Moisés pegou o lenho, aqueles que pegam a pasta de figos, como Ezequias pegou, aqueles que pegam o sal, como Elias pegou e purificou águas, né? Aqueles que pegam o instrumento que Deus colocou, ele demonstra humildade, né? Ele se tira toda a religiosidade. Não é Deus que faz milagre, não é essa água, não é esse óleo, mas Deus quer muitas vezes provar sua humildade, fazendo com que você pegue essas coisas. O Senhor Jesus curou um cego de nascença, e você sabe muito bem o que o Senhor Jesus fez para curá-lo. Primeira coisa que o Senhor fez foi passar lama, cuspir no chão, fazer lama e passar lama nos olhos dele. Entenda, irmãos, ali, não que aquela lama fosse milagrosa, mas ali Deus estava provando a humildade daquele cego. Se o cego falar: ei, Senhor, o Senhor está zombando de mim, apesar, sou cego e o Senhor ainda fica passando lama nos meus olhos e me manda até o tanque de Siloé, passar na frente de todo mundo com lama nos olhos, todo mundo escarnecendo de mim. Não. Ele humildemente foi lá no tanque de Siloé, obedecendo a palavra do Senhor, lavou os olhos e saiu curado. Se fosse um religioso falar: lama nos meus olhos, eu não aceito essas coisas. Não. Meu Deus não me cura, né? Não aceito essas coisas. Eu não aceito o arbusto aqui para tocar nas águas. Eu não aceito o sal, não aceito a água, não aceito religioso, soberbo. Não vai receber de Deus, a não ser um tratamento, que Deus trata soberbos. Mas aquele que é humilde, ele aceita a lama nos olhos, anda no meio de todo mundo lá com a lama nos olhos, não dá atenção para a zombaria, vai até o tanque de Siloé, lava os olhos e é curado. Entenda, irmãos, Deus, para operar nas nossas vidas, Ele procura duas coisas: fé e humildade. Então, aquele que se insurge, ele não tem humildade. Muita gente fala de Naamã, que Naamã era soberbo, Naamã é soberbo. Naamã, irmãos, era extremamente humilde. Agora eu vou tirar o sapato no senhor, pastor, porque desde pequenininho eu ouvi dizer que Naamã, ele era humilde, Naamã, irmãos. Porque tem muita gente, irmãos, muita gente que não se submete a mergulhar 7 vezes num rio de águas barrentas. Eu não. Ele mergulhou, irmãos. Naamã era tão humilde que ele aceitou o conselho da mulher, que vinha através de um relato de uma escrava. Se fosse soberbo, falar: essa menina escrava não sabe o que fala, né? E ele foi sendo humilhado. Só ele ficou um pouco chateado quando mandou mergulhar num rio que não era o rio da terra dele.
porque ele valorizava os rios da terra dele. Mas depois, irmãos, né? Então, e um outro detalhe, ele era tão humilde que ele tratava os seus empregados como filhos. O texto diz que os seus servos disseram, meu pai. Ou seja, Naamã tratava os seus servos como filhos. Veja que pessoa humilde. Por isso foi curado, irmão. Então, humildade e fé, né? Então, se Deus mostrou o arbusto, usa o arbusto, irmão. Deus mostrou o óleo, usa o óleo. Deus mostrou a água, usa a água, irmão. E não seja religioso, né? Como muitas pessoas o são, né? Então, Deus, ele mostra ao líder o recurso, o instrumento do milagre, tá? Se Deus mostrar para mim para usar lama aí com vocês, aí eu quero ver quem é que vai se submeter à lama que Deus colocar. A maioria vai falar, não aceito isso, irmãos, né? Deus também, ele nos dá estatutos, diz aqui o termo, né? E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então Deus também nos dá estatutos, regras, né, para a cura, e nos prova. Quais são os estatutos? É a palavra de Deus, são as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então aqui tem, irmãos, a direção, a receita para que as águas fiquem saradas, para que as águas sejam descontaminadas, para que o seu corpo seja descontaminado, sarado, curado. Aqui em versículo 26 diz, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, olha as regras. Ouvir a palavra com atenção, essa primeira regra. Por quê? Porque a fé vem por ouvir, irmãos. A fé vem por ouvir a Deus através da palavra de Deus. Segundo, agir segundo a palavra diante de Deus. Obediência é prova de fé. Ouvir e obedecer todos os seus mandamentos. Para isso precisa conhecê-los, para isso precisa ouvir a pregação, para isso precisa ler a palavra, ler a Bíblia, né? E Deus, ele diz aqui, não permitirá enfermidade sobre nós, que ele permitiu aos egípcios, né? Ao Egito, aos ímpios. Então entenda, irmãos, que aqui Deus se diz o Deus que sara. Eu sou o Senhor que te sara. É Deus, o Deus que sara. É o Jeová Rafá, como diz a palavra do Senhor. Nenhum outro sara, nenhum outros pseudos deuses lhe saram. É só Deus que sara. Mas ele diz aqui, não permitirá enfermidades sobre nós. Então ele não colocará e não permitirá enfermidades sobre nós. Mas dá um pulo aqui em Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então vejam, irmãos, quem obedece a Deus, ele não põe e não permite enfermidades, mas quem serve ao Senhor, ele promete abençoar o suprimento e tirar as enfermidades colocadas sobre nós. Entenda, uma coisa é Deus permitir, ele não permite e ele não põe. Outra coisa é Deus tirar as enfermidades colocadas pelo inimigo, colocadas por Satanás. Então o Senhor nosso Deus, nós temos que clamar na nossa oração ao Senhor, né? Porque ele diz aqui, e servireis ao vosso Deus. Aquele que serve ao Senhor pode clamar para que o Senhor tire, como ele diz aqui, tirarei do meio de ti as enfermidades. Feche os seus olhos um pouquinho, mesmo sentado, e repita comigo: Senhor meu Deus, eu te sirvo, nós te servimos, e eu clamo
que se cumpra a sua promessa e que o Senhor tire de nós todas as doenças e enfermidades enviadas sobre nós. Em nome de Jesus, eu clamo, eu rogo com humildade, eu creio e agradeço em nome de Jesus. Porque Ele diz aqui, e servireis ao vosso Deus. Então você que está servindo a Deus, Ele vai abençoar o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Ele vai tirar as enfermidades que o inimigo tem colocado. Uma coisa é Ele não permitir que se coloque, né? Quando nós obedecemos a sua palavra, e Ele não colocar como Ele colocou sobre egípcios, né? Outra coisa é Ele tirar aquilo que o inimigo tem colocado. Entendam, irmãos, quando nós servimos ao Senhor com humildade, Ele abençoa o nosso pão, a nossa água, o nosso suprimento, e tira do meio de nós as enfermidades. É o que Ele diz aqui em Êxodo 23, 25. Não se esqueça desse versículo. Então, clame ao Senhor, apresente as suas razões, ore em cima desse versículo. Senhor, tira as enfermidades do meu corpo, porque eu te sirvo, Senhor, com humildade. Voltemos lá, Êxodo 15, 27. Vamos encerrar aquele texto lá. Êxodo 15, 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Essas palmeiras não são aquelas palmeiras da Irmanice, não. São outras 70 palmeiras. Né? Então, depois do deserto, depois da escassez, vem a abundância de Deus, fonte de águas e palmeiras. Né? Então, se nós formos fiéis durante o deserto, né? Fiéis, temente a Deus, obedecendo a palavra de Deus, porque obedecer a palavra de Deus quando vai tudo bem é uma coisa, irmão. Mas obedecer a palavra de Deus quando você está atravessando um deserto, enfrentando uma tempestade, é uma outra coisa. Então, se formos fiéis durante o deserto, o Senhor nos dará abundância. É o que Ele diz aqui, né? 12 fontes d'água e 70 palmeiras. Quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Então seja fiel nas adversidades, fiel à palavra do Senhor, e sirva ao Senhor, que Ele tira as enfermidades do meio de nós, né? E servindo ao Senhor, e sendo fiel ao Senhor, depois das tempestades que nós enfrentamos, virá a abundância. Depois do deserto que nós atravessamos, virá a abundância do Senhor. Amém, povo de Deus? Fiquemos em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus.